Bom, gente, já que algumas pessoas perderam a live, muita gente pediu, vou fazer um vídeo aqui explicando um pouquinho o processo. A primeira coisa que a gente faz é trabalhar essa silhueta de fora, trabalhando principalmente como ocupa o desenho dentro do espaço da imagem. Então a gente vai trabalhar essa silhueta simples, pensando muito mais nas inclinações que configuram o desenho. Então, por exemplo, aqui a gente fez um recorte, né? Então ficou assim. Então eu pensei muito mais nas inclinações que configuram a silhueta do retrato do que necessariamente fazer aquele resumo clássico, né? De botar a bolinha e fazer os eixos. Não, a gente vai pensar de uma maneira mais gráfica. Depois a gente vai trabalhar os eixos, né? Porque senão a gente vai tender a fazer uma coisa muito vertical, enquanto que ela está numa inclinação, né? Define o eixo do rosto, depois o eixo dos olhos, nariz e boca, que são os seus elementos principais. Por fim, você já começa a trabalhar um pouco mais dentro, né? Do mesmo jeito que você fez inclinações que vão resumir o contorno, a gente vai começar a criar inclinações que vão resumir os detalhes de dentro. Para você trabalhar a sombra com clareza, eu sugiro semicerrar os olhos, enxergar a figura com mais contraste e tentar simplificar também as sombras, os desenhos das sombras, para a gente não ficar preso a desenhar o olho, a desenhar o nariz com perfeição, nem a boca com perfeição, né? Só as coisas que tem muito detalhe que a gente põe um pouquinho mais de tempo ali. Mas as outras coisas que você tem uma fusão do claro e escuro, você não precisa determinar tão claramente. Então, por exemplo, aqui eu não fiz os olhos com clareza, eu insinuei que eles estão ali. Eu trabalhei mais a boca e não fiz dente, eu não fiz dente por dente. Eu fiz só a área do dente e trabalhei a sombra do nariz. Então, toda essa área de cá, a gente tem uma sombra e aqui a gente tem uma luz. Na outra figura, a mesma coisa. A gente tem uma luz vindo de cá e a gente pode trabalhar a silhueta de fora, trabalhar os eixos do rosto, recortar e refinar as áreas como o rosto e o braço que está aparecendo aqui. E aí, por fim, fazer um detalhamento da sombra, tentando botar mais detalhes também nos elementos principais, que é olhos, nariz e boca. Ó, aqui, ó. Então, silhueta em vermelho. Segunda etapa são as áreas internas e o eixo, né? A inclinação dos olhos e nariz. E por fim, a gente tem as áreas de sombra, tá? E aí a gente tem aqui um detalhamento também. Vamos começar a pintar. Quando a gente está pensando em pintar em aquarela, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir onde está a luz e onde está a sombra. Depois a gente faz as sombras mais escuras, mas a gente vai separar a luz e sombra. Algo que você tem que lembrar é que não precisa você fazer com rapidez, né? A gente botou o time-lapse aqui pela questão de tempo de vídeo, mas você pode vir descendo a bolha, né? Por isso que é importante você manter a bolha na aquarela com mais calma para você pensar nos acabamentos de sombra, né? Olha a sua referência e vê se o acabamento da sombra é uma sombra que acaba de maneira ríspida ou se a sombra vai acabar de uma maneira suave, que aí você vai pensar se você vai trabalhar com um contraste forte ou se você vai trabalhar com uma suavidade de transição, tá? Então, vai devagar, planeja antes, pensa um pouquinho antes e em começo você pensa em fusões, né? Você não precisa deixar tudo detalhado. Foca em detalhar mais as áreas que são os principais, olhos, nariz e boca. Depois você vai trabalhando claros escuros mais fortes. Por exemplo, nela,
O cabelo é um contorno bem forte, a sombra projetada do nariz também é um contorno mais forte. Os cantos da boca são contornos mais fortes. Então, esses são âncoras de luz e sombras que são importantes no rosto a gente observar. E aí vai escurecendo aos poucos. Tenta resumir a sua pintura em no máximo 3 camadas, para você não se alongar. No caso, estou usando papel celulose. Papel 100% algodão te permite várias camadas, que você pode vir alcançando aos poucos. Já o papel celulose demanda de ser uma pintura um pouco mais planejada e direta, porque ele não absorve tantas camadas e vai te prejudicar se você não tiver essa programação. Agora já estou nas partes finais, começando a trabalhar os contrastes mais fortes, botando às vezes um pouquinho de detalhe em algum outro ponto. E vou voltar agora para o meu eixo principal, que é botar detalhes nos olhos, nariz e boca, fazendo a sombra dos olhos e a armação dos óculos também. Uma coisa que é importante falar, eu não estou usando papel 100% algodão. Eu estou usando um papel celulose da linha Honey Miller, aniversário, que é um papel celulose, mas com uma gramatura maior, de 425 gramas. Isso ajuda também a ter um pouquinho mais de fusão nas manchas. As manchas de papel 100% algodão são diferenciadas, coisas que o papel celulose às vezes não compreende muito bem. Então, esse que tem mais gramatura acaba ajudando. Mas fiquem à vontade para testar no papel que você tiver. Você não precisa ter o melhor papel do mundo para praticar. Então, pratiquem, façam com calma, planejem e repitam. A repetição vai ajudar muito nesse processo. Espero que vocês gostem e vou deixar aqui o finalzinho para vocês observarem. Beijão, qualquer dúvida, comenta, posta que a gente vai se ajudando. Tchau, tchau.